Então vamos lá, pessoal. A gente vai falar de marcha agora, tá? Vai passar os pontos principais que a gente tem em relação à marcha e muitos desses pontos realmente a gente tem que ter sempre na ponta da língua. Então a marcha é o ato da pessoa deambular, né? Dela caminhar. E a gente vai estudar então princípios, termos e conceitos que vão ser utilizados para determinar a marcha normal e também a gente tem que conhecer a chamada marcha patológica ou a alteração da marcha, tá? Então, essa marcha ou deambulação é um tipo de locomoção de padrão bípede que é gerado por um sistema sensório-motor que a gente tem, né? Um programa que a gente tem e que a gente vai, então, né, desenvolvendo, aprendendo a marcha quando criança e desenvolve depois ela de forma automática. Bem, destaques, então, que a gente tem sempre que saber. Gente, primeira coisa, o ciclo da marcha, ele é importante da gente conhecer. Ele vai desde o primeiro toque do pé de um dos membros inferiores no solo até o próximo toque do mesmo pé no solo. Então, esse é o ciclo da marcha. Eu começo encostando o calcanhar, por exemplo, do meu pé direito, aí eu faço toda a etapa do pé direito, e aí quando eu vou de novo, faço o pé esquerdo, quando eu vou de novo encostar o calcanhar do pé direito, eu fiz o ciclo. Nesse ciclo, a gente vai ter dois momentos ou duas fases. A gente tem a fase de apoio, que é quando a gente está com o pé apoiado no chão, e a gente tem a fase de balanço, tá? Bem, dentro dessas fases de apoio e balanço, a gente também vai ter subfases, que a gente também deve conhecer. Mas a primeira coisa é o seguinte, gente, aqui está nesse ladinho a nossa fase de apoio. A fase de apoio, ela dura 60% do ciclo. Então, a maior parte do tempo, né, que eu estou andando, eu estou em apoio. E ela é dividida em 5 subfases. Essa nomenclatura varia bastante, porque depende da literatura. Mas vamos começar trabalhando já alguns termos. Então, o primeiro momento é o contato inicial, que é quando o calcanhar toca o solo. Resposta à carga, quando o pé, né, baixa no chão. Apoio médio, no apoio médio a gente está com o pé de apoio todo, né, em contato com o solo e a outra perna está avançando. Aqui aparece postura final, tá? Mas essa nomenclatura muda bastante. Quando a gente fala na postura final, a gente já está, ó, tirando o calcanhar do solo, tá? É esse pezinho aqui de referência. E o pré-balanço, que é basicamente quando a gente já está só com o hálux no solo, né? Só com o dedão. Então, essa é a fase de apoio, 60% do ciclo. Do outro lado aqui está a fase de balanço ou fase de oscilação, que dura 40% do ciclo. E é dividida em 3 momentos, tá? Então, 3 momentos. O balanço inicial ou aceleração, que é logo depois que o hálux deixa o solo. O balanço médio, que é quando a perna avança para frente, né? Passa pela outra. E o balanço final ou desaceleração, quando a gente já está quase pisando no pé no chão novamente. Então, esses são os 3, né, momentos da fase de balanço. Importante? Importante. Beleza, gente, para frisar, fase de apoio, permanece o pé, né, o membro em contato com o solo, 60% do ciclo, e é importante porque é um momento onde o membro inferior suporta peso, né? Segura o peso do corpo. Subfases, está vendo que aqui tem outros nomes? Então, essa nomenclatura, esses sinônimos são importantes também, gente, porque cada prova coloca de um jeito, tá? Mas é importante a gente saber que no apoio nós temos 5 fases, ou subfases. Aqui está falando em primeira fase, toque do calcanhar ou contato inicial. Segunda fase, fase de contato ou resposta à carga. Terceira fase, apoio médio ou deslocamento anterior da tíbia. Quarta fase, saída do calcanhar ou apoio terminal. Quinta fase, propulsão ou pré-balanço. Mas basicamente são esses momentos que a gente falou
E é só olhar a perninha que está laranja, tá? Então, ó, a gente tem aqui o contato inicial, o aplanamento do pé, eu vou falar o nome que eu gosto mais, tá? O avanço da tíbia, né, que daí toma peso aqui, ó, a perna tá toda esticada. O apoio terminal, quando começa a tirar o calcanhar, e depois o pré-balanço, quando tá só o hálux. Então, essa aqui é a nossa fase de apoio nos 5 momentos. Bem, um detalhe importante também que vem aparecendo nas provas. Quando a gente está na fase do apoio, às vezes a gente está com os 2 pés no chão, às vezes a gente está com um pé só no chão. Quando a gente está com os 2 pés no chão, a gente está em duplo apoio, tá? Ou apoio duplo. Os 2 pés estão no chão. Quando a gente está com um pé no chão, ou seja, a outra perna, tá vendo a perna que não está pintadinha de laranja? A outra perna está oscilando, aí a gente está no apoio simples. Então, só essa perna está no chão, tá? E aí, algumas bancas colocam, né, que a gente tem uma fase de duplo apoio, 2 fases de duplo apoio. São 2 fases de duplo apoio, tá, gente? São 2 fases de duplo apoio e uma fase de apoio simples. Então, o que, que vai acontecer aqui? Quando a outra perna perder o contato com o solo, a gente passa a fazer apoio simples. Normalmente, isso acontece quando? Isso acontece no final da segunda etapa aqui, que é o aplanamento do pé. Na terceira etapa, que é quando a gente tem o avanço anterior da tíbia, e na terceira etapa, isso na segunda, na terceira, na quarta etapa, que é quando a gente já está tendo o apoio terminal, tá? Então, esses momentos a gente está em apoio unipodal, porque a outra perna está avançando. Então, destaque aqui para essa questão, porque vem aparecendo na prova. Bem, quando a gente está na fase de balanço, a gente não está em apoio, né? Então, a gente não fala em apoio simples, tá? Ou duplo apoio. A fase de balanço é o momento que a perna permanece no ar e dura 40% do ciclo. Ela é dividida em 3 subfases. Então, aqui, gente, eu sempre gosto de chamar a atenção para essas subfases. O apoio inicial também corresponde à aceleração, é quando o membro está impulsionando para frente mesmo. Balanço médio, só tem esse nome. E o balanço final, oscilação final, é quando a perna está desacelerando. Então, assim, no primeiro momento, a perna no balanço ela acelera, ela avança, né, passa pela outra e ela desacelera. É importante entender isso, porque isso vai ser bem interessante, né? Assim, bem importante quando a gente for falar da musculatura que está ativa em cada uma dessas fases. Então, por isso que é interessante a gente sempre chamar a atenção, tá? Então, olha a perninha que está em azul, quando começa, né? Que está saindo o pé e ele está na parte de trás ainda do corpo, mas vindo para frente, está acelerando. Aqui, né, na fase de apoio médio, tá passando a outra perna, e quando ele vai de novo aqui com a intenção de tocar o solo, é eu falei apoio, gente, balanço médio, tá? Desculpa se eu falei apoio. Ele, desculpa, vamos lá. Na fase de balanço inicial, tá acelerando, no balanço médio, oscilação média, tá avançando, e quando ele está chegando novamente para tocar o solo, desacelera, para que a gente possa tocar o solo de maneira tranquila, né, com suavidade, sem fazer movimento brusco. Então, gente, algumas bancas, né, falam dessa questão, chamando a atenção novamente para o duplo apoio, aqui tem um resuminho, apoio duplo, apoio simples, apoio duplo novamente, tá? E relaciona com algumas fases. Essa fase aqui, principalmente, é a segunda, né? Porque é aqui, ó, contato inicial primeiro, essa é a segunda. Essa segunda, muitas vezes, tem algum viés de confundimento. Algumas bancas colocam uma coisa, outras colocam outra coisa. Eu estou chamando a atenção porque quando a gente for responder a questão, talvez vocês percebam essa diferença.
O apoio simples, ele vai estar no terceiro e no quarto momento, aí sim, e novamente o duplo apoio no quinto momento, tá? Outro ponto importante, gente, às vezes as bancas colocam a porcentagem, tá? Então, assim, vamos lá. Quando eu toco o calcanhar, eu começo. Então, eu fiz 0% do ciclo, tá joia? E aí, de 0 a 10 é o apoio plantar, de 10 a 30 o apoio médio, de 30 a 50 a elevação do calcanhar, de 50 a 60 a saída dos dedos ou pré-balanço. Aí no balanço eu estou de 60 a 70% do ciclo, 70 a 85% no balanço médio, 85 a 100% no balanço final. Lembra que os 60% iniciais é fase de apoio e os 40% finais é fase de balanço. Só que algumas bancas elas dividem essas porcentagens aqui dentro. E aí, para analisar algumas questões, vai ser importante saber. Então, isso aqui é algo também que a gente tem que repetir, né? A gente tem que olhar de novo depois, prestar atenção. E durante a aula, quando a gente falar em outros momentos de ação muscular também, a gente vai voltar a falar dessas porcentagens, daí eu chamo a atenção de vocês, tá? Desculpa, esse aqui ficou repetido, esse slide. Bem, um outro conceito que pode cair nas provas é o conceito de passo e de passada. A passada, gente, é o ciclo da marcha. Lembra que a gente falou lá no primeiro slide? Então, a passada é o ciclo da marcha, ou seja, é a contato de um pé, vamos supor que esse aqui é o pé direito, até o novo contato desse pé, tá? A passada é igual ao ciclo da marcha. O passo já vai ser metade do ciclo. Então, o passo ele vai ser o quê? Do contato do pé direito até o contato do pé esquerdo. Ou do contato do pé esquerdo até o contato do pé direito. Então, a passada é o ciclo todo, o passo é uma parte só desse ciclo. E também, quando a gente fala em marcha, algumas vezes a gente tem que analisar quais são as medidas temporais que a gente tem em relação à marcha. Então, assim, a gente tem o comprimento do ciclo da marcha ou o comprimento da passada, que agora vocês já sabem, né, gente? Vai lá do contato do pé direito até novamente. Opa, aqui está falando do esquerdo, né? Então, vamos lá, vai do contato do pé esquerdo até novamente o contato do pé esquerdo. Então, esse aqui é o comprimento do ciclo ou a passada. O passo vai do pé esquerdo até o pé direito, tá? Então, aqui, esse é o passo. Isso são coisas que a gente pode medir. Também pode-se medir a largura do passo, tá? Que então diz respeito, né? Ai, desculpa, foi muito grande aqui essa marca que eu fiz. A largura do passo, que diz respeito, então, a essa distância de um pé para o outro. E também, gente, há o ângulo de inclinação, tá? Então, o ângulo que pode ser formado. Além disso, a cadência, que é o número de passos por minuto, e a velocidade podem ser calculadas. O importante aqui é saber o que significa a cadência, que é o número de passos por minuto. Eu nunca vi essa fórmula aqui da velocidade, gente, aparecer em alguma prova. Então, vou deixar aqui só para a gente, né, constar, para a gente não falar que a gente não comentou sobre isso. Bem, essa é a parte inicial da marcha, então, as características iniciais que a gente tem. A gente também tem que estudar o deslocamento do corpo durante a marcha. Então, pessoal, a gente vai levar em consideração o centro de massa, né, do nosso corpo, que vai ser o deslocamento desse centro de massa, que está ligado lá com o centro de gravidade que a gente falou, tá? Então, quando a gente anda, o nosso corpo, esse centro de massa, ele forma, né, ele descreve uma curva sinusoide suave, que é essa imagem que a gente está vendo aqui na tela, e a pelve ela vai se mantendo dentro desses limites, né? Isso a gente falando na marcha normal.
Nessa curva que ela vai projetar, pessoal, a gente vai ter deslocamentos, então, do nosso corpo. Esses deslocamentos são deslocamentos verticais, para cima e para baixo, tá? A gente tem deslocamento, né, ali horizontal, que é o andar para frente, e a gente vai ter também deslocamentos de pequenas rotações. Então, quando a gente analisa, né, o ciclo, né, a passagem da marcha, a gente vai ter esses deslocamentos. Vamos lá, que aqui é só a gente saber. Deslocamento vertical. Deslocamento vertical normal é em torno de 5 centímetros, que a gente sobe e desce durante os ciclos, tá? Que é o que está aparecendo aqui, tá, pessoal? Então, dependendo do momento do ciclo que a gente está, a gente sobe um pouquinho mais, sobe um pouquinho menos, em torno mais ou menos de 5 centímetros da fase de balanço para a fase de apoio. Esse vai ser o nosso deslocamento vertical, tá? Então, o momento de maior elevação é o meio da fase de apoio, que é quando a gente está num pé só, né? O joelho vai estar mais esticado, e o momento de maior depressão é na metade da fase de duplo apoio. Então, quando a gente está com os dois pés no chão, né, e mais dobrados. Isso aqui, então, essa característica em relação ao deslocamento vertical que o nosso corpo faz. A nossa pelve também, ela gira um pouco durante a marcha. Então, o normal, gente, é que a gente tem um giro de aproximadamente 4 graus na esquerda, 4 graus na direita, com um total de 8 graus. Andando dessa forma, então, a gente vai ter, aparecendo aqui, tá, a rotação, um pequeno giro que acontece normalmente durante o nosso deslocamento. E o último ponto, ele fala sobre a obliquidade pélvica. A obliquidade pélvica é a inclinação da pelve lateralmente, então em torno de 5 graus, tá? Que é essa obliquidade que está aparecendo aqui. Então, se a gente parar para pensar, gente, aqui esses ângulos são muito pequenos, esses graus são pequenos. Então, deslocamento vertical e obliquidade pélvica, 5 graus. Rotação, 4 graus para cada lado, total de 8. Muitas vezes na prova, as bancas colocam assim números muito grandes, como a questão incorreta, né? E aí fica mais fácil da gente entender quando a gente tem atenção, né? Nessa questão. Uma outra coisa que acontece é que a gente pode ter um pequeno desvio lateral do corpo como um todo, não da pelve, mas do corpo como um todo durante a marcha, que é de aproximadamente 4 a 5 centímetros. Né? Então, a gente falou da pelve, que ela sobe, a gente falou do corpo como um todo, que ele sobe e desce, da pelve, que ela inclina, ela roda, e aí também aqui o nosso corpo ele pode oscilar um pouquinho para um lado ou para o outro a cada passada. E por último, mas não menos importante, a gente tem que sempre lembrar do movimento do tronco e do ombro durante a marcha. Então, pessoal, quando a gente está andando, a gente vai ter rotações diferentes da cintura pélvica para a cintura escapular. Isso se chama dissociação de cintura. E quer dizer mais ou menos isso, né? Eu gosto dessa figura aqui que ilustra. Então, quando o pé direito está à frente, o braço esquerdo vai à frente. É sempre contrária, dissociado, tá? A mesma coisa vai acontecer do outro lado, né? Quando o pé esquerdo está à frente, o braço direito está à frente. Então, essa questão está ligada a essas inversões que a gente tem entre o movimento da perna e o movimento do braço, né? Quando a gente faz, então, o deslocamento durante a marcha. E esses são os pontos, então, que chamam a atenção inicialmente, né? Para a análise mais simples que a gente tem da marcha, tá, gente? Então, essa análise é chamada de análise simples, análise cinética, que leva em consideração as fases da marcha e que leva em consideração esses deslocamentos que a gente tem,
Tudo que eu falei aqui é importante, tem que saber tudo, não tem jeito, isso aqui tudo cai em prova, tá bom?